Olá, sejam muito bem-vindos à continuação das nossas aulas sobre fluidos. A partir de agora nós vamos tratar fluidos em movimento, não mais fluidos estáticos. Existem alguns requisitos básicos para que um fluido seja considerado um fluido ideal, porque nós trabalhamos com fluidos ideais quando estamos trabalhando com fluidos em movimento. Então, para considerar fluido em movimento, para trabalhar com fluidos em movimentos, nós consideramos um fluido ideal. E o que é um fluido ideal? O fluido ideal, para ser caracterizado dessa maneira, ele precisa ser estacionário. Isso quer dizer que a velocidade do fluido em movimento, ele não vai variar com o tempo e nem vai variar um módulo, ou seja, o número, o valor em si. Vai ter sempre o mesmo sentido e não vai variar. Então, o fluido estacionário é um fluido laminar, como mostra a figura abaixo. Outra coisa que um fluido precisa ter, ele precisa ser incompressível, ou seja, ele precisa ser não compressível, ele precisa ter sua densidade uniforme. Para a densidade ser uniforme, os valores de volume e quantidade de massa não vão variar. Assim, a densidade não varia e logo o líquido é caracterizado como incompressível. Outra característica é não viscoso. O líquido precisa ser não viscoso. O que seria não viscoso? Quando você derrama uma quantidade de mel e uma quantidade de água, você percebe que a água ela flui de forma mais rápida do que o mel, que vai ficar escoando de uma forma bem lenta. Então, a viscosidade ela é a resistência que o fluido encontra para se movimentar. É a resistência que o fluido encontra para escoar dentro da sua própria da sua própria massa. Então, as moléculas ali, elas têm dificuldade para executar esses movimentos. Outro fator importante é que o fluido também ele tem que ser irrotacional, ou seja, aqueles vórtices que a gente vê na água, quando a gente liga uma torneira e enche uma pia, ele não pode acontecer. Tem que ser como quando você abre a torneira, você percebe que as linhas de água estão correndo no mesmo sentido, uma não atropela a outra, e é esse fluxo, esse movimento que tem que ser considerado como fluido ideal. Então, o fluido ideal ele precisa dessas características para poder nós facilitar, para que nós possamos facilitar, o problema ao máximo possível e assim nós consigamos estudar o fluido em movimento, que não é tão simples assim. A primeira equação muito importante dentro do fluido em movimento é a equação da continuidade. A equação da continuidade, ela relaciona nada mais, nada menos do que a área com a velocidade de escoamento. Então, vou pegar aqui a canetinha. Eu tenho uma área grande de entrada e uma área pequena de saída.
A quantidade de fluido que eu tenho entrando tem que ser exatamente a quantidade de fluido que eu tenho saindo. Só que a área de entrada do fluido, a área de entrada aqui do fluido, ela é muito maior do que a área de saída do fluido. Então, a equação da continuidade, ela diz que a mesma quantidade de fluido, de massa que entra, tem que ser a mesma quantidade de fluido que sai. Para que isso aconteça, a velocidade com que sai vai ter que ser maior do que a velocidade com que entra o fluido nessa tubulação. É uma tubulação de extremidades diferentes, uma entrada grande e uma saída pequena. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Quando a gente vai aguar uma planta, quando a gente vai lavar um carro, uma moto, ou simplesmente jogar água num quintal para não vir poeira ou na frente da casa, você coloca o dedo tapando parte da mangueira para que a velocidade aumente. Você não aumenta a pressão ali, você aumenta a velocidade com que o fluido sai. E daquela maneira você parece que você aumentou a força, parece que você aumentou, enfim, outras características, mas não, você aumentou a velocidade com que sai aquela água. Porque lá na torneira, a mesma quantidade que sai lá da torneira tem que sair no final da mangueira. Essa é a equação da continuidade. Então, olhando a equação, eu tenho que o volume que entra, o volume 1, é o volume que sai, é o volume 2. Então, se eu tenho AX1 entrando, eu vou ter AX2 saindo, que é a mesma quantidade, a área vezes esse deslocamento que acontece na tubulação. Dividindo os dois pelo tempo, em ambos os lados, eu vou ter que, porque eu tenho x relacionado ao tempo, eu vou ter que a velocidade, a área vezes o volume, vezes a velocidade é igual a área vezes a velocidade 2. Então, se eu tenho a área vezes velocidade 1 aqui, eu vou ter área vezes velocidade 2 aqui. Tem a vazão volumétrica também. A vazão volumétrica aqui embaixo, a vazão volumétrica, ela é a área vezes a velocidade, vezes o volume, desculpe. É a área vezes o volume, que é igual a variação de volume sobre a variação do tempo, que é igual a uma constante. Então, eu tenho a vazão volumétrica, que é a variação de volume sobre a variação do tempo. Eu tenho a vazão mássica, que é a vazão de massa, que é ρ vezes RV, que é a vazão volumétrica, que é igual a ρ V, que é o volume, é igual a velocidade, desculpe, que é igual à variação da massa sobre a variação do tempo. Isso é igual a uma constante. Tem outra equação muito importante, que é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, ela relaciona energia potencial, energia cinética e energia e faz uma relação com a gravitacional, uma relação gravitacional.
Então, a equação de Bernoulli, ela diz o seguinte, ela relaciona a priori duas variáveis, que são energia potencial e energia cinética, diferentes no curso do escoamento de um fluido ideal, considerando a vazão volumétrica, ou seja, constante com o tempo. Então, essa vazão volumétrica ela é constante com o tempo e você só consegue analisar a equação a partir do momento em que você considera um fluido ideal. E aqui eu tenho ao lado, uma figura relacionando a equação de Bernoulli. Eu tenho uma quantidade pequena de líquido entrando, essa quantidade ela vai ter uma variação na altura aqui e vai ter uma variação também na saída, na área de saída. Então, como é que faz para calcular isso? A pressão em 1, que é a pressão de entrada, mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que é y1, mais meio de densidade vezes velocidade 1 ao quadrado, é igual a pressão em 2, mais a densidade vezes a gravidade vezes y ao quadrado, que é a altura, mais meio de ρ vezes V2 quadrado. Percebam que isso aqui é energia cinética, isso daqui é energia potencial e aqui ao lado eu tenho energia gravitacional. Então, a equação de Bernoulli ela está relacionando todos essas variáveis aí. Mas nós podemos reescrever essa equação de uma forma mais simplificada, que seria a seguinte: a pressão é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, mais meio de ρv quadrado é igual a uma constante. Essa é a equação de Bernoulli. Eu espero que tenha ficado inteligível para todos e até o próximo vídeo.